Jesus ensinou, que faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus diz que nós devemos dar a face a quem nos fere. E eu comecei a pensar sobre isso e eu entendi que quando Jesus fala que a gente deve dar face a quem nos fere, é porque é de pessoas que já têm nos ferido, de pessoas que já têm nos machucado, de pessoas que já têm dispensado a nós um tratamento que nos machuca, que nos fere na nossa dignidade, na nossa honra, e às vezes até nas vias de fato, né? No nosso corpo, como aqui na linguagem de hoje fala, aquele que te dá um tapa na cara, vira a outra face, para ele te ferir mais. E nós, como servos de Jesus, Jesus nos ensina isso. Isso para nós é um desafio. Por quê? Porque isso vai contra ao que a nossa natureza, a nossa alma. Isso vai contra o nosso eu. Isso vai contra ao nosso ego. Isso vai contra a nossa personalidade. Isso vai contra ao jeito que a gente é. Porque, na verdade, nós somos corpo, alma e espírito. Então, essa parte de se sentir ofendida, essa parte das nossas vontades, essa parte do nosso eu, da nossa personalidade, das nossas emoções, isso é ego. E o nosso ego, quando a gente aceita Jesus como Salvador, e Ele quer ser Senhor da nossa vida, nós precisamos ir para a cruz. Nós precisamos colocar na dispensação de Jesus toda a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa personalidade, a nossa vontade, as nossas emoções, para que nós venhamos ser controlados pelo Espírito de Deus. Porque nós somos Espírito. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito e nos testifica, nos declara, nos certifica que nós somos filhos de Deus. Mas nós precisamos deixar o Espírito de Deus desconstruir o nosso eu, o nosso ego. Porque se nós não permitirmos esse trabalhar de Deus na nossa vida pelo Espírito Santo, a gente sempre vai ser controlado pelas emoções, pelas nossas vontades, pelo nosso ego. E nunca nós seremos plenamente dirigidos e conduzidos pelo Espírito de Deus. Porque nós vamos viver sempre na alma, no ego, na vontade e na emoção. E Deus não quer que nós sejamos controlados pela nossa emoção. Deus não quer que a gente seja controlado pelas nossas vontades. E eu quero nesse dia falar com você sobre a história de duas pessoas. Eu vou falar primeiramente sobre Moisés. E depois, eu acho que essa live vai ficar grande, eu vou falar sobre Jó, lá no Instagram, mais tarde. E quando eu li essa palavra, quando essa palavra veio ao meu coração, no dia 24 de abril, é uma palavra de Jesus que ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, antes aquele que te fere na face, oferece também a outra. Então, eu acho lindo porque o Espírito de Deus, Jesus, ele não faz a gente ser alienado. Ele não nega o fato de que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos tocados na nossa honra, que nós somos desonrados por atitudes, por palavras, por comportamentos que as pessoas dispensam a nós. Mas Jesus nos mostra, nos propõe uma novidade de vida. Só que essa novidade de vida, ela é compreendida, ela é vivida no espírito e não na alma, e não no carnal, e não na emoção, e não na nossa vontade, e não no ego. E é isso que Deus quer fazer em nós. E muitas vezes, para que a gente viva nessa dimensão de dar face àquele que nos fere, aquele que nos desonra, aquele que nos afronta, aquele que é maldizente conosco, aquele que tenta macular a nossa vida, a nossa honra. Para a gente conseguir, nós precisamos
deixar o Espírito Santo nos conduzir até a cruz, até o deserto, até o lugar que nós vamos ser desconstruído no nosso eu, no nosso ego, na nossa vontade. E vamos deixar de ser controlado pela nossa emoção. E vamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E vem à minha mente a história de um personagem que direto eu falo dele aqui, que é Moisés. E eu gostaria que você meditasse comigo em Números, no capítulo 14. Eu quero ler apenas um versículo que diz assim: Então toda a comunidade elevou a voz e puseram-se a clamar. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Olha que coisa terrível. Isso é Números 14. Josué está no momento aqui. Moisés está no momento aqui de transição. Um momento que Deus quer fazer o povo dele entrar na terra prometida. E o povo recebe um relatório otimista de Josué e Caleb e um relatório pessimista dos outros espias. E o povo escolheu acreditar, credibilizar e dar ouvidos ao relatório dos outros espias. E tudo aquilo que Josué, tudo aquilo que Caleb falou, tudo aquilo que Josué presenciou e concordava com Caleb de que a terra era boa, eles não deram crédito. E a Bíblia diz que toda a congregação de Israel se voltou contra Moisés. Você já parou para pensar nisso? Você já enfrentou na sua vida a oposição de uma pessoa? De você querer fazer alguma coisa e você não poder porque uma pessoa se opõe. Imagina o povo todo de Israel. Deus usa Moisés como libertador e a vida de Moisés não foi fácil. E naquele momento, o povo resolve esquecer, o povo resolve dar ouvido para os outros líderes, para aqueles outros homens e deixar de acreditar, de confiar na liderança de Moisés. E a Bíblia diz que todo Israel se volta contra Moisés. E o primeiro momento, eu estou pensando essa palavra já tem muitos dias, e no dia do meu aniversário eu estava refletindo sobre isso, que sabe que às vezes a gente vê as pessoas chorando, mas às vezes as pessoas estão chorando um choro que não é um choro de quebrantamento, não é um choro de contrição, não é um choro de rendição. E a Bíblia deixa claro em Números que o povo de Israel passou a noite toda chorando, mas esse choro deles não resolveu nada, porque eles se voltam contra Moisés. E eles rejeitam a liderança de Moisés. E Moisés, naquele momento, ele se vê, tenta se colocar no lugar dele, acuado. Imagina, todo mundo contra você. Todo mundo desacreditando da sua liderança. E Moisés traz um grande ensinamento que está em Números 14, 5, que diz o seguinte: diante de toda a comunidade reunida dos israelitas, Moisés e Arão prostraram-se com a face em terra. E a Bíblia diz que eles se prostraram diante de toda aquele povo. E eu quero voltar a fita aqui e quero dizer para você que a vida de Moisés não foi uma vida fácil. Moisés era gago. E eu não sei, porque a Bíblia não relata isso, mas até que ponto a gagueira de Moisés, a maneira como ele era pesado de língua, era resultado da maneira que ele foi gerado, no tempo que ele foi gerado. A Bíblia não fala, eu estou só refletindo aqui.
Moisés nasceu pesado de língua. Mas Moisés nasceu num contexto muito difícil de perseguição e de morte dos meninos. E eu acredito que nós, como seres humanos, muitos de nós, a gente nasce com reflexos do ambiente que a gente foi gerado. A gente nasce. Às vezes a gente pode até, dentro da barriga, a gente pode sentir coisas do ambiente ou que a mãe da gente passa. E talvez Moisés sentiu isso. Talvez Moisés, ele foi gerado naquele ambiente de tensão. A mãe pensando, vai ser menino, vai ser menina? Se for menino, vai nascer, vai morrer? A verdade é que Moisés nasceu pesado de língua. Moisés nasceu num tempo de perseguição e de morte dos primogênitos. Então Moisés, ele sempre viveu num ambiente de perigo, de perseguição, de iminente morte, de iminente destruição. E às vezes a gente leva para a nossa vida traços de coisas que a gente adquiriu quando a gente estava na barriga. Quando a gente estuda, a gente tem características hereditárias, tem características congênitas que a gente adquire quando a gente está sendo gerado. E talvez a gagueira de Moisés, talvez, eu não sei. Mas a verdade é que Moisés sabia o que era sofrer. Moisés sabia o que era viver num ambiente de tensão, num ambiente de oposição, num ambiente de iminente morte, porque ele era libertador. E o inimigo de Deus, que era inimigo de Moisés, porque Moisés era um propósito de Deus, queria destruir Moisés. E Moisés, ele está nesse momento. E aquele povo que Moisés amava tanto, e aquele povo que Deus comissiona Moisés, o povo todo se volta contra ele. Só que a gente sabe pela história que quando Moisés cresce e ele é cuidado pela mãe dele, amamentado pela mãe dele, como ama de leite, né? Foi contratado pela filha do faraó, e Moisés cresce. Moisés um dia mata um egípcio porque ele agiu na alma. Ele agiu no ego, ele agiu no carnal, ele agiu nas emoções, ele foi dominado pela emoção. E qual era a emoção que era? Raiva, indignação, senso de justiça que todos nós temos dentro de nós. Porém, Jesus, quando ele vem, ele propõe no Sermão do Monte, ele propõe para aquelas pessoas, ele propõe um novo estilo. Qual é o estilo? Dê a face a quem te fere. Vira a outra face. Quer dizer, você está sofrendo, você está sendo injustiçado, você está sendo ofendido, você está sendo desonrado, você está sendo humilhado, está doendo, mas vira a outra face. E Moisés, naquele momento, quando jovem, ele foi dominado pelo Moisés real, pelo Moisés carnal, pela emoção dele, pelo ego dele. E Deus não quer que a gente seja mais dominado pelas nossas emoções. E eu lembro aqui de um versículo da palavra do Senhor que diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, ele vem habitar em nós, nós recebemos frutos. Porque o Espírito de Deus, ele desenvolve em nós frutos, que é paz, que é alegria, que é mansidão, que é longanimidade, domínio próprio, benignidade, bondade, amor. E a Bíblia diz que contra esses frutos não há lei. E nós precisamos buscar, através do Espírito Santo de Deus, desenvolver os frutos do Espírito Santo. E só a partir do momento que a gente desenvolver e a gente sim fazer uma entrega ao Senhor, ir para a cruz, ir para o deserto, como Moisés foi,
ter um particular, entrar na nossa intimidade, entrar num lugar de comunicação com Deus, de sinceridade, de diálogo, de comunicação, nós vamos começar a desenvolver o nosso homem espiritual. Deus não quer que a gente viva mais sendo almático, sendo controlado pelo nosso ego, sendo controlado pelas nossas emoções, sendo controlado pelas nossas vontades. E eu vejo aqui na história de Moisés ele sendo traído pela emoção dele, a raiva. Com certeza, ele na barriga da mãe dele, ele sentiu, a mãe dele sentiu medo, sentiu insegurança, deve ter sentido indignação, deve ter sentido raiva de ver tanta morte de meninos. Mas ela não podia fazer nada, porque ela era uma escrava, ela estava ali subjugada, ela era uma simples mulher, mas o filho, Moisés, ele deve ter sentido lá na barriga da mãe dele. E ele nasce esse menino bonito, esse menino de língua pesada, e esse menino que um dia ele demonstra toda a sua indignação, toda a sua ira, e ele com a mão dele, ele quer fazer justiça. E aí deu ruim. E aí houve morte. E todas as vezes que a gente age na emoção, que a gente age na nossa vontade, no nosso ego, no nosso eu, não vai dar certo. Pessoas vão morrer, pessoas vão ser feridas, vai haver perdas. E Deus quer que a gente ande no Espírito, mas nós precisamos aprender, começar a engatinhar, andar no Espírito. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente vá para o deserto. Deus permite que nós sejamos provados. Deus permite que a gente derrame lágrimas pesadas, de dor, de sofrimento, de provação, para que nós venhamos, para que Deus possa, pelo seu Espírito, acessar áreas do nosso coração que precisam ser tocadas, porque Deus quer nos fazer homens e mulheres espirituais. E o sofrimento ensina, a provação ensina, o deserto ensina, a escassez ensina, porque deserto fala de dependência. Deserto fala de ter as coisas necessárias, essenciais. Deserto fala de ter a presença de Deus, embora tenha um sol que castiga, um frio avassalador à noite, aparentemente não tem abrigo, mas existe ali uma presença de Deus e a proposta de se viver uma vida na dependência de Deus. E eu não sei com quem que eu estou falando, não sei quando você vai ouvir esse vídeo, mas eu quero dizer que muitas vezes Deus permite acontecer coisas na nossa vida para que a gente possa chegar num lugar de olhar para Deus, de querer a dependência de Deus, de buscar refúgio em Deus, de sair do meio da multidão e se isolar no quarto e buscar a face de Deus e conversar com Deus e derramar o coração para Deus e chorar na presença de Deus. Mas não é o choro que tem lá em Números 14, que o povo de Israel chorou a noite toda, mas no outro dia afrontou Moisés, desrespeitou Moisés, acuou Moisés, pressionou Moisés, rejeitou a autoridade de Moisés e foram ingratos e esqueceram tudo que Moisés tinha feito. E falaram, não, nós vamos levantar, nós vamos escolher um outro líder e nós vamos voltar para o Egito. Porque eles queriam as coisas fáceis. Eles queriam entrar numa terra de facilidades, eles não queriam conquistar. E Deus nos chamou para conquistar. Deus nos chamou para a gente conquistar aquilo que Ele tem para nós. O casamento abençoado, Deus quer que a gente conquiste, que a gente lute, que a gente ore, que a gente empreenda, que a gente se gaste, que a gente ame, que a gente se doe. A nossa família, os nossos filhos e na nossa vida com as pessoas. Relacional, no propósito que Deus tem para a nossa vida. E o povo não aceitou, o povo não queria daquela forma.
O povo queria facilidades. E hoje nós também, como povo de Deus, como Israel de Deus, nós queremos facilidade. Nós queremos tudo fácil. Nós queremos receber de Deus, mas nós não queremos ser tratados no nosso caráter. Nós não queremos deixar de ser carnais. Nós não queremos de deixar de sermos controlados pela nossa vontade, pelas nossas emoções, pelo nosso ego. A gente quer as coisas de Deus, nós queremos a terra prometida, mas nós não queremos ser tratados, nos tornarmos pessoas espirituais a cada dia, numa jornada, numa maratona, cada dia um passo. Nós não queremos. Nós não queremos deixar Deus nos desconstruir no nosso ego, para que a vontade dele seja feita. E só é possível discernir, a Bíblia diz assim que o homem carnal, ele não consegue discernir as coisas espirituais, mas o homem espiritual, que é guiado pelo Espírito Santo, ele consegue discernir, e ele mesmo não é discernido por ninguém. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E eu vejo um Moisés agora maduro. Eu vejo agora um Moisés diferente. Moisés, quando novo, foi traído pela raiva, aquilo aflorou, talvez ele nem soubesse que aquilo estava dentro dele. Talvez, eu não sei, talvez aquela raiva, aquela indignação, aquele grito que ele expressou através daquela ação de matar aquele egípcio, foi resultado de uma vida intrauterina que ele passou, o ambiente que ele foi gerado, eu não sei, a Bíblia não conta, mas pode ser e pode não ser. Mas a verdade é que havia nele isso, e ele ele agiu conforme a personalidade do Moisés, como o ego do Moisés, como as emoções, como as vontades de Moisés. E aí morreu o egípcio. E quando mata, gente, não tem jeito de ressuscitar mais. Acabou. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, com palavras que a gente fala. Nós temos que ter cuidado com as nossas ações. E Moisés vai embora fugido para o deserto, fica lá 40 anos, ele começa a cuidar de ovelhas do sogro dele. E na verdade ele estava treinando, porque depois ele ia continuar cuidando de um outro rebanho, que era o rebanho de Deus, que era o Israel de Deus. Então quer dizer, ele estava fazendo a mesma atividade, primeiro com as ovelhas, os animais, e depois com o povo de Deus, ali conduzindo. E um dia chega o momento que Deus se manifesta a Moisés através do fogo. E Moisés leva aquele povo. E eu vejo Moisés aqui, quando o povo acua Moisés, o povo afronta Moisés, o povo todo se volta contra Moisés, Moisés se prostra. Ele e seu irmão. Porque o irmão dele era o interlocutor dele, porque ele era pesado de língua, ele tinha dificuldade de comunicar, e mesmo com a limitação que ele tinha, Deus o chamou, Deus o comissionou. Então, muitas vezes, existem homens e mulheres que Deus chama, eles são limitados. Eles são limitados intelectualmente, eles são limitados emocionalmente, mentalmente, assim, tem problemas, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Moisés, ele era limitado nessa área da fala, mas ele teve a ajuda de Arão. Arão o ajudou. Arão foi seu interlocutor em muitos momentos. E naquele momento Moisés se prostra ali, ele não reage. Naquele momento eu vejo que Moisés deu a face. Naquele momento Moisés, com a atitude dele, ele fez o que Jeremias deixa registrado lá em Lamentações 3,30, que diz: ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. E em Mateus, quando Jesus ensina: eu, porém, vos digo, não resistais a homem mau, antes aquele que te fere na face direita, oferece também a esquerda. Então, Moisés, ele se prostra, ele não é controlado pela raiva, ele não fala, ele não tenta se justificar, de falar: gente, eu estou conduzindo vocês, Deus me levantou para cuidar de vocês. Não, ele se cala, se prostra ali no meio do povo. E ele deixa Deus falar. Ele deixa a glória de Deus manifestar.
E eu quero parar aqui um pouco, eu quero cantar aqui uma música de uma menina de Pernambuco que um dia eu ouvi e eu gostei dessa música, eu quero cantar um pedacinho dessa música aqui nesse momento, que diz assim: alguém zombou de você, te chamou de sonhador, e eu vi. E teve gente que não acreditou no que eu te revelei, e eu vi. Te jogaram na cisterna, te venderam por moedas, e eu vi. E ainda mentiram, dizendo que você morreu. E eu vi, eu vejo tudo. Eu acompanho a tua história. Deixa o tempo passar, do trono eu vou me levantar e eu mostrarei a minha glória. Eu vejo tudo, eu acompanho a tua história. Deixa o tempo passar, do trono eu vou me levantar e eu mostrarei a minha glória. Essa música fala também assim que as pessoas que conheciam essa pessoa o procuraram, mas não reconheceram, porque Deus havia transformado. E quando Deus começa a trabalhar num homem e numa mulher, eles ficam irreconhecíveis, porque Deus vai trabalhando no caráter. Deus vai tocando no caráter, Deus vai transformando pessoas que são controladas pela alma, pela vontade, pelas emoções, em pessoas espirituais que são controladas e dirigidas pelo Espírito Santo. E Moisés chega naquele momento da vida dele que ele estava sendo controlado e dirigido pelo Espírito Santo. Então ele se cala, ele prostra ali no meio do povo com o irmão dele, juntamente com Josué, juntamente com Caleb. Eles eram minoria ali, mas a glória de Deus se manifesta. E a Bíblia diz no final do capítulo 14 que a glória de Deus se manifestou. E Deus agiu. E Deus agiu da maneira que ele quis agir. E nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender isso. Que deixar Deus agir por nós. Nós precisamos parar de agir na vontade, no ego, na carne e deixar Deus falar por nós e deixar Deus nos justificar. A Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus, ele é advogado. Deus, ele é juiz do seu povo. É Deus que julga. É Deus que advoga, é Deus que justifica. E eu quero deixar com você essa palavra nesse dia, uma palavra que eu vejo na vida de Moisés, esse homem que ele é transformado no caráter. Moisés foi transformado. Moisés foi transformado, ele chega num momento da vida dele, lá em Números 14, que a gente percebe pelas ações dele, que ele não era controlado mais pelas emoções, pelo ego dele, pelas vontades dele. Ele simplesmente se prostra submisso à vontade de Deus, à dispensação do Espírito Santo. E nós que servimos a Jesus, nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Porque se nós não submetermos ao Espírito Santo, nós vamos ficar vivendo no jugo do nosso eu, da nossa carne, da nossa emoção e do diabo também. De todo jeito. Então, nós precisamos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Essa é a palavra, sujeitar a Deus. E Deus, pelo seu Espírito, quer que a Francis Lane, quer que você que está me ouvindo, e que se deixa moldar por essa palavra, que acolhe essa palavra hoje com alegria, que acolhe essa palavra hoje. Deus deseja que a gente viva nessa dimensão a partir de hoje. Aquele que te fere, que tem te ferido na face direita, da esquerda. Não se justifique.
não haja na carne, não haja na emoção, não haja na vontade, não haja no ego, como Moisés fez quando ele matou o egípcio, mas se deixe trabalhar pelo Espírito de Deus, conhecendo a Deus. Francilene, como que eu vou conhecer a Deus? Vou conhecer a Deus na dor, vou conhecer a Deus na perda, vou conhecer a Deus às vezes ficando sozinho para buscar em Deus o refúgio em quem a gente precisa buscar, que é em Deus. Porque às vezes pessoas nos atrapalham da gente ter uma experiência mais profunda com Deus, de amizade, de diálogo, de entrega, de conversa, de alma, de lamento, de clamor. E Moisés, ele passou por todos esses estágios. Então, quando ele foi confrontado, desrespeitado, desonrado, descredibilizado por uma nação toda, por um rebanho todo, pelo Israel todo, Moisés só prostra, cala e deixa a glória de Deus manifestar. Meu irmão, eu quero te convidar para você viver nessa dimensão. Andar no Espírito. E jamais satisfareis os desejos da carne, da sua vontade, do seu ego, sendo controlado pela sua emoção. Nós somos nascidos da água do Espírito. Nós nascemos de novo quando nós aceitamos Jesus. Nós temos uma nova vida, um novo nome, uma nova história, uma nova perspectiva, uma mente de Cristo, uma mente nova para pensar diferente. E nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Moisés foi guiado, ficou no deserto, depois foi para o Egito, tirou o povo, voltou para o deserto e ele foi tratado do caráter. E Deus quer nos tratar no nosso caráter. Deus quer formar Jesus em nós. E para Jesus ser formado em nós, é do jeito que Jesus ensinou. É do jeito que Jesus viveu. É na humildade de Jesus. É nas renúncias que Jesus teve. É na obediência que Jesus teve. É na entrega que Jesus teve. É no amor que Jesus teve. É no controle, no acesso que Jesus deu para o Espírito Santo vir sobre ele quando ele foi batizado ali por João Batista. Nós precisamos dar lugar. Deus, pelo seu Espírito, quer imprimir Jesus em nós. Quer fazer com que nós venhamos cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Mas para isso você tem que dar credibilidade à palavra de Deus. E eu quero terminar esse momento com Lamentações 3:30. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. Eu quero deixar essa palavra aqui. Eu desejo que o Espírito Santo fale com você na maneira que você vai entender, na sua vivência, na sua realidade, na sua cultura, que o Espírito Santo venha trabalhar no seu coração essa palavra. Nós somos o povo regenerado, nós somos o povo que nasceu de novo e nós precisamos mostrar com as nossas ações os frutos daquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra esses frutos, não existe nada que vá contra isso. E a Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais pacífico, mais manso. Ele não era, mas ele se tornou, sabe por quê? Porque ele se deixou ser moldado pelo Espírito de Deus. Ele andou com Deus, ele ouviu a Deus, ele comunicou com Deus, ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele. E ele viveu uma vida difícil. Deus não privou Moisés dele nascer com a língua pesada. Deus não privou Moisés de viver em ambientes adversos, perseguição de eminente morte. Mas Deus estava com ele. E nos momentos que não tinha jeito, Deus intervinha e Deus manifestava a sua glória, como ele manifestou naquele dia. E aquelas pessoas que se voltaram contra Moisés, Deus tratou elas. E tem a forma lá, depois você lê Números 14. Deus te abençoe muito e me abençoe também.